Talvez você já tenha visto alguns vídeos chamando pro título "Não é o pensamento, o pensar não adianta, pensar não funciona para a lei da atração". Talvez você já tenha visto vídeos como esse, mas eu vou convidar você a pensar nesse vídeo e ver realmente, será que o pensamento realmente não influencia no que você deseja atrair? Será que por você escutar determinadas pessoas é que você não tá fazendo a técnica certa da lei da atração? Eu sou a Carol Della Antônia, eu ensino pra você mentalidade, lei da atração. Eu ensino também algumas coisas eu consigo relacionar com a minha pós-graduação que eu estou fazendo de neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Então, algumas coisas eu consigo trazer pra cá, colocar a perspectiva e mostrar pra vocês com outro olhar, e pra trazer sempre informação pra vocês, tá bom? Mas uma coisa é diferente da outra, mas eu consigo muitas vezes trazer as duas visões, tá? Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal que agora... E aí, vamos revelar? O pensamento influencia ou não influencia? Qual que é a verdade, Carol? Houve uma época da lei da atração em que as pessoas acreditavam que realmente era só pensar. Pensar, que eu digo só pensar, realmente eu penso, e as coisas acontecem, eu atraio coisas, e as coisas aparecem na minha porta, e eu não preciso ter uma ação, né? Não que todas as pessoas pensavam isso, mas algumas pessoas tinham esse pensamento que realmente era a força do pensamento, a força do pensamento. As pessoas foram entendendo outras leis universais que agiam em conjunto. E uma dessas leis é a lei da vibração. Mas só para vocês entenderem como o pensamento acaba influenciando também no que você vai atrair e também na lei da vibração. Para quem é novo aqui, para quem não conhece a lei da atração, falando de uma forma bem básica para vocês, semelhante atrai semelhante. Ou seja, se você é uma pessoa que vibra, né, abundância, você vai atrair abundância. Se é uma pessoa que vibra escassez, vai atrair escassez. Se é uma pessoa que vibra amor, vai atrair amor. E por aí vai. Falando muito básico, tá? Mas a lei da atração, a gente foi estudando no decorrer dos anos, ela funciona assim e ela precisa também da lei da vibração. Então é como uma lei secundária, como se a lei principal fosse o quê? A lei da vibração. E o que é a lei da vibração? A lei da vibração, basicamente falando assim de uma forma bem crua também, fala que nada tá parado, tudo tá vibrando e tudo tá em movimento. Então, para você atrair o que você deseja, você precisa entrar na frequência daquilo, porque aquilo já existe, só que você ainda não entrou na frequência para trazer na forma física. Tá fácil de entender, porque eu quero trazer para vocês uma forma bem simples aqui para quem realmente tá começando, sabe, a utilizar a lei da atração. Carol, mas aonde que o pensamento vem em tudo isso, tá? A lei da atração, a gente trabalha muito visualização, consequentemente o pensamento. E por que o pensamento influencia na nossa vibração? Por que ele é importante no que a gente realmente quer atrair? Presta atenção no seguinte, tá? Os nossos pensamentos, quando a gente estuda até psicologia positiva, acho que no psicologia geral também, se eu não me engano, os nossos pensamentos geram sentimentos. Que aí você vai ter uma tomada de decisão ou não. Se você trouxer para a lei da atração, tá? Ficaria assim. Você tem uma emoção. Por exemplo, você tá assistindo um filme de terror. E aí a emoção que foi despertada em você foi o medo. Tomei um susto, levei um medo. Tô com medo agora. A emoção. Dessa emoção vai vir o pensamento. Você vai começar a pensar, meu Deus, que susto, meu Deus, aquele fantasma, meu Deus. Desse pensamento você vai ficar matutando, ó. Pensando. Traz isso pra sua vida. Talvez na sua vida você esteja pensando no problema, pensando. Aquilo vai gerar um sentimento. Qual que é o sentimento se a gente trouxer pro filme? O sentimento pode ser angústia, pode ser aflição. Na vida real, se você tá pensando muito em problema, né, em dívidas, algo do tipo, qual que vai ser o sentimento? Você vai se sentir incapaz, você não vai se sentir merecedor, talvez. Você vai se sentir preocupado, você vai vibrar preocupação, você vai sentir a falta, não vai olhar para o que você já tem. Tudo isso vai começar a acontecer. E aí, diante de tudo isso, sua vibração vai aumentar ou vai baixar. E isso altera, afeta diretamente a lei da atração. Sua vibração tem a tendência de estar mais em alta ou mais em baixa, porque depois da sua vibração em alta ou em baixa, isso vai determinar também um comportamento, como que você vai agir perante os seus sonhos. Por exemplo, uma pessoa com uma vibração mais baixa, mais preocupada, às vezes começa a se sabotar, começa a querer ficar deitado na cama, começa a ficar chateado, começa a ficar triste por causa do sentimento que foi gerado ali. Vocês entendem como tudo começa ali, no pensamento? Ai, mas pensamento não adianta só pensar. Claro, só pensar não adianta. Mas tem um início ali, um cuidado que a gente deve ter. A gente tem que trabalhar para desacelerar esses pensamentos, sabe? Pra gente olhar a vida com outra perspectiva, pra gente ressignificar coisas e pra gente olhar para problemas de forma que a gente enxergue soluções e não que a gente fique mais aflito com esses problemas. Assim a gente consegue ter um equilíbrio pra gente utilizar a lei da vibração e a lei da atração. E
isso é muito interessante, gente, porque o pensamento tem um poder incrível, 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 incrível. Se você quiser usar técnicas de visualização, começa no pensamento, começa na visualização mental, você começa a pensar. E o nosso cérebro, ele trabalha assim melhor com imagens. Ele trabalha melhor com imagens, ele não sabe diferenciar o que é real ou não. Você imagina se você começar a pensar, eu sou uma pessoa, não mereço isso, 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 não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. Você começa a pensar aquilo. Pensa todo dia. Começa a repetir aquilo pra você. Ou você começa a ter medo de sair na rua. O que vai acontecer? O que vai acontecer quando você não tá saindo? Você tá olhando muito no noticiário, ó. Afeta diretamente sua vibração também. Pensando, vibração baixou, não sai mais. E outra coisa, de tanto você pensar e repetir, isso vai formando crenças na sua cabeça. E se você já tem uma crença limitante, pode potencializar ainda. Ou se você inverter, né, você acabar repetindo coisas ao contrário, coisas benéficas, frases de motivação que você acha, às vezes você tá vendo um vídeo e acha que é besteira, frases de reprogramação mental, vai reprogramando essa tua mente, esse teu subconsciente. E aí você vai atraindo de forma mais automática, digamos assim, na vida. Então, vocês entendem a importância do pensamento, que tudo começa realmente no pensamento ali, depois da emoção? Então, não pirem nos seus pensamentos, respirem mais vezes no seu dia, ressignifiquem coisas. Quando você escutar coisas e ficar pensando e você sabe que aquilo não é algo legal, tenta pensar o contrário, começa a afirmar o contrário, faça meditação, mude de ambiente onde tem pessoas que te fortalecem, te empurram pra cima, né? Te dão um up, não que te puxem pra baixo. Vocês entendem onde começa o poder do pensamento? Então tem poder sim. A minha visão é essa, eu acredito que tá totalmente ligada. É claro que você precisa, junto com tudo isso, cuide dos seus pensamentos, visualize junto aqui nos seus pensamentos, façam as técnicas que tem que fazer, trabalhe as suas emoções, para trabalhar junto à sua vibração e haja, tenha um objetivo claro na sua vida e haja de acordo, que aí o movimento, a dança vai ser junto com o fluxo que vocês querem tanto abrir, vocês entendem? E junto aí tem um monte de coisa que eu vou ensinar para vocês, mas eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, vão lá no meu Instagram que eu ajudo vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo.